cérebro é um lugar maravilhosamente surpreendente. É o órgão principal do sistema nervoso humano, composto por 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos, quase 4 vezes maior que a circunferência da Terra ao redor da linha do Equador. Os neurônios transmitem e recebem informações que nos dizem quando respirar, quando algo é doloroso, nos alertam sobre perigos e quando celebrar uma conquista. Dentro do cérebro, existem 100 bilhões de neurônios que transmitem informações a mais de 400 km por hora. Isso é mais rápido do que um carro de Fórmula 1. O poder do cérebro é surpreendente. E se nossos cérebros adotaram uma forma de pensamento que precisa ser atualizada, corremos o risco de ficar presos em nossa forma de pensar? O que podemos fazer para evitar que essas formas de pensamento se tornem mind traps, armadilhas mentais? Gente, chegamos ao fim dessa série. Aí é a hora que vocês fazem assim, a gente já ensaiou, né? Vamos lá. Gente, chegamos ao fim dessa série. Cara, Mind Traps. Essa série, eu não sei você, mas ela falou muito comigo, de várias formas. E principalmente porque eu me descobri ao longo desse processo com muitas armadilhas, muitos gatilhos mentais. E boa parte disso se dá no submundo dos nossos pensamentos. Então, a série, ela falou, ao mesmo tempo, sobre o que pensar. Como nós devemos traduzir, administrar, gerenciar os nossos pensamentos. O que pensar, mas também como pensar. E ao longo dessa série em si, ao longo desse processo, é possível que você tenha se percebido em algumas dessas armadilhas. Nós falamos basicamente de 5 delas, existem outras, mas aí vocês iam, surtar com tanta armadilha. Tá? O ponto é, independente da armadilha, a gente focar no que pensar e no como pensar. E aí fica mais fácil a gente lidar com os desafios da vida. Então, no nosso primeiro encontro, a gente falou sobre a armadilha da preocupação e ansiedade. E nesse primeiro episódio, a gente falou como a direção dos nossos pensamentos podem moldar nossa vida. Na verdade, a nossa vida está caminhando na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Isso é um fato. Lá no segundo episódio, na segunda semana dessa série, a gente falou dessa armadilha do vitimismo. E a gente viu a história de um camarada chamado José do Egito, que, se você avaliar a vida dele, ele tinha todos os motivos do mundo para se vitimizar. Mas, ao contrário do que se esperava da reação do José, ele entendia, ele cria que Deus, de alguma forma, estava usando as circunstâncias da sua vida para fazer algo nele e algo através dele. E aí, logo em seguida, o Felipe, que veio lá do Rio Grande do Sul, compartilhou conosco essa armadilha que tem mexido com tantas pessoas, que é a armadilha do medo. E aí o Felipe deixou muito claro que quando a gente toma decisões importantes a partir da perspectiva do medo, isso pode mudar nosso futuro, isso pode mudar nossa vida para sempre. E no domingo passado a gente falou sobre a armadilha da negatividade, uma mente negativa. Não é simplesmente eu ter uma visão realista do mundo, mas eu ter uma perspectiva negativa do mundo. E aí, geralmente, quem tem uma mente negativa gosta de se posicionar como realista. E aí a gente falou no domingo passado que, na verdade, circunstâncias cruciais, circunstâncias difíceis, elas não necessariamente podem tirar nossa alegria. É possível ser feliz apesar das circunstâncias, mas como a gente viu na vida do apóstolo Paulo, é possível ser feliz por causa de circunstâncias ruins. Aí você está assim, como assim, Felipe? Se você caiu de paraquedas hoje aqui. Então você vai ter que ir para o nosso canal do YouTube e rever esse 4º episódio dessa série.
E hoje a gente vai falar sobre a armadilha do tudo ou nada. E aí, o que isso significa? Como é que se dá esse negócio? O que é essa armadilha do tudo ou nada? E eu vou tentar explicar isso através de alguns exemplos. E fica óbvio, né, que eu sou comunicador na IEB. Eu comunico aqui muitos domingos. E a IEB em si, ela tem um jeito de comunicar a palavra de Deus, na minha opinião, um pouco complexo. Porque nós nos comprometemos em ser fiéis ao que Deus está falando, o que o texto bíblico está falando, mas ao mesmo tempo nós queremos transmitir esta mensagem de maneira prática e aplicável. Então é um desafio. E dependendo da série ou do episódio da série, eu confesso uma coisa para vocês. Às vezes dá um frio na barriga, tanto na hora de produzir o conteúdo, quanto na hora de apresentar um conteúdo que na minha cabeça está muito complexo. E por diversas vezes já aconteceu comigo coisas do tipo: acho que não vai dar certo dessa vez. Acho que eu não vou conseguir fazer. Cara, eu acho que eu não sirvo para isso. Já deu o que eu conseguia dar. Né? Acho que está na hora da IEB contratar um pastor, um comunicador melhor. E mais ou menos é isso que acontece diversas vezes. Vocês não sabem disso, mas por diversas vezes é mais ou menos esse sentimento que mexe com a minha cabeça. Mas talvez você já tenha vivido coisas parecidas. Que é tipo ignorar toda uma jornada, uma caminhada, e por conta de um erro, de um momento específico, a gente olha para a vida e diz: acho que eu não vou conseguir. E algumas pessoas fazem isso no ambiente de trabalho, por exemplo. Ele tinha que entregar um resultado, ele tinha que entregar uma meta, entregar uma demanda, e de repente não consegue, e aí o chefe chama a atenção, aquela coisa toda, ou ele tinha uma apresentação importante para fazer, e aí não conseguiu se sair bem, aí você pensa: eu não sirvo para isso, eu tenho que trocar de emprego. Eu não sirvo para essa área específica. Isso é o que a armadilha do tudo ou nada faz. Ou então, de repente, você se propõe, né, estamos no final do ano, chegando naquele período, né, em que a gente se compromete com o além, de viver uma vida mais saudável, e talvez você já está se preparando para isso, comendo tudo que pode em dezembro, para que em janeiro, de alguma forma, você triunfe em meio aos legumes e ao suor de uma máquina de academia, né? E aí você vai no nutricionista, você compra roupas novas, um tênis novo, e você se propõe, e você já fez isso outros anos. Mas aí você vai uma primeira semana, e aí você vai uma segunda semana, e aí você falha um dia, porque apareceu uma tentação, o diabo colocou um hambúrguer novo na cidade, e você quis ir lá, né? E de repente, você não vai mais para a academia, e você come um hambúrguer, come o bolo, come não sei o quê, e quando vê, já está em julho, e você não vai para a academia desde janeiro. Tudo ou nada. Ou então você, de repente, entrou num relacionamento, e aí se envolveu naquilo, se apaixonou, se encantou com aquela pessoa, e foi especial demais, até que um dia, uma briga, um desentendimento, e de repente você: relacionamento não é para mim. Eu não nasci para isso. Ou então você já entrou no relacionamento, quem sabe está até casado, mas aí, sabe como é que é, né? Vida a dois é muito difícil, Felipe. Está insuportável lá em casa, eu não sei o que fazer, acho que eu vou embora desse negócio. Vou divorciar. Porque assim, eu acho que eu não nasci para casamento, não. Esse negócio de casamento é muito difícil. Ou então, você casou, você já divorciou, e você está na condição de pensar: eu não dou certo para casamento. Casar de novo, tudo ou nada. Ou então você tem um filho, aí você começou esse momento, né, esses 3 primeiros anos difíceis de ter que lidar com noites mal dormidas, e aí você está naquele processo de educar aquela criança, e você percebe que ela não está correspondendo, e que o único jeito dessa criaturinha calar a boca é você dando um tablet para ele. Aí você pensa: eu sou um péssimo pai, eu não nasci para isso.
Eu sou uma péssima mãe, eu não nasci para isso. Acho que eu não vou conseguir. Ou então seu filho já cresceu o suficiente para você pensar, Deus o livre eu ter filho de novo. Mentalidade do tudo ou nada. Essa mentalidade, ela ressalta para nós uma tendência para pensar em termos de polos opostos, sem aceitar as possibilidades que existem entre um extremo e outro. É tudo ou nada. Ou é preto ou é branco. Ou você é direita ou você é esquerda. Ou de repente você ganhou ou você perdeu. Ou de repente você está comigo ou contra mim. Você entende isso? A ideia aqui é que não se consegue filtrar e ver a vida a não ser por absolutos. Tem uma mentalidade de contraste muito elevado. Mas aí sabe quem são as pessoas mais tudo ou nada que eu conheço? São as pessoas religiosas. Eles são demais. As pessoas religiosas, elas são extremamente tudo ou nada. Porque na cabeça deles é mais ou menos o seguinte: ou você cumpre todas as regras e mandamentos de Deus, ou você está fora. Ou você cumpre cabalmente tudo, ou você está fora. Ou tudo está bem, ou tudo está mal. E pensa numa pessoa religiosa que começou, sei lá, a ler a Bíblia, a orar, e está indo tudo bem. Ou então ele começou a ajudar as pessoas ao seu redor, e que coisa bacana, começou a participar de encontros. Cara, eu consegui acompanhar uma série inteira sem faltar um episódio, que coisa legal. Ou então começou a participar de um grupo, e cara, eu estou indo muito bem nisso, eu estou muito feliz com esse grupo. Ou então, de repente, começou a servir como voluntário, e cara, eu estou muito feliz fazendo isso. Ou então contribui financeiramente na comunidade, e cara, que legal, eu estou fazendo algo a mais, algo maior que eu, isso é extraordinário. Até que do Neida, ele falha uma vez. Eu não sirvo para isso. Está vendo? Eu não consigo. Mas eu deixei esse negócio para lá. Eu não tenho o jeito certo. Porque, na verdade, a pessoa religiosa, ela é infectada com o vírus do perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele tem a tendência de nos paralisar. De, dependendo do erro ou de quando a gente erra, a gente não consegue avançar. E tem uma pessoa na Bíblia, um camarada chamado Simão Pedro. E ele é a personificação de alguém tudo ou nada. Ele é um cara assim que você vai ver a personalidade dele. Ele ora, você olha para ele e diz assim: esse cara aqui é o cara. Aí num outro momento você diz assim: não acredito, Pedro. Ele é um dos discípulos de Jesus. É uma pessoa comum. O Pedro é um camarada comum. E quando Jesus encontra ele, olha só o que esse biógrafo de Jesus fala. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, gente comum, simples. Mas aí de repente Jesus chega para esse cara e diz assim: me segue. Eu vou fazer de você um pescador de pessoas. Tudo ou nada. Imediatamente o Pedro larga as redes e se propõe a seguir a Jesus. Ele não pensou sobre como é que ia ser esse processo, ele não considerou, simplesmente no mesmo instante, deixaram ali as redes e seguiram Jesus. Tudo ou nada. Eu não estou falando que isso foi uma decisão errada, e nem certa. Eu estou dizendo que era mais ou menos assim que o Simão Pedro funcionava. E o Pedro, à medida que ele vai caminhando com Jesus, ele vai vivendo momentos incríveis.
E aí chega um momento ali que muita gente está seguindo Jesus. Jesus está muito popular na região. E as pessoas já estão agora sem saber direito quem é Jesus. Se ele é um grande profeta, um grande homem. Quem é Jesus? E aí Jesus chama aqueles seus discípulos e dizem: o que as pessoas dizem quem eu sou? E aí, dizem que você é João Batista, dizem que você é um profeta, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí, Pedrão entra em cena com essa mentalidade top, sábia, e ele reconhece Jesus como Messias. Olha o que ele diz: tu és o Cristo. Então a gente cantou hoje uma frase do Pedro. A frase do Pedro fez música. E aí Jesus olha para o Pedro e diz: cara, que visão! Pedro, você não tem noção. Isso que você está dizendo vai fundamentar tudo o que eu estou construindo. Sobre esta afirmação, sobre isso que você está dizendo, todo o povo de Deus vai ser edificado. Nessa esperança, nessa expectativa de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso vai mudar o mundo. Pedro era assim. Pedro é extraordinário. E aí, em um determinado momento, quando Jesus vai ser preso, eu vou pular um pouco a história, mas ali no momento em que Jesus está sendo preso, Pedro é quem defende Jesus. Pedro é quem se posiciona de maneira enérgica: somente debaixo do meu cadáver. Jesus vocês não levam. Momentos anteriores, o próprio Pedro, ele se posicionou quando Jesus disse: gente, eu vou precisar morrer. Eu vou ser entregue na mão dos malfeitores. E aí o Pedro diz: mestre, não faz um troço desse. De jeito nenhum, a gente não vai deixar. E aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás, tu não sabe de nada. O Pedro. Uma hora ele reconhece Jesus como o Messias e tem uma atitude top, e em outra hora ele dá lugar ao bicho. Tudo ou nada. E nessa ocasião em que ele defende Jesus, Mateus não dá o nome do santo, diz: um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e lapeou a orelha do camarada. Decepou a orelha do soldado que queria prender Jesus. E aí Jesus diz: ô Pedro, guarda a espada, cara. Pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. E aí um outro biógrafo de Jesus entrega, que é o Pedro, né? O João entrega o nome do santo. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote. Ainda dá o nome de quem foi ferido, que era um camarada chamado Malco. É o Pedro. Um cara extremamente enérgico. E no momento que Jesus estava dizendo que ele seria entregue, que daria vida por Jesus, Jesus alertou o Pedro dizendo: Pedro, é o seguinte, cara. Você disse que vai dar a vida por mim, mas a verdade é que antes de amanhecer o dia, antes do galo cantar, meu amigo, você vai me negar 3 vezes. Jamais. Tudo ou nada. A mente dele funcionava só assim. Jamais eu faria uma coisa dessa. Só que é exatamente o que acontece. Na medida que o Pedro estava acompanhando a trajetória de Jesus, sendo interrogado, preso, alguém perguntou: esse cara parece com os seguidores dele. O Pedro: lá ele. Eu mesmo não. Eu não, estou fora. Mas esse cara é o Galileu, ele fala parecido com os discípulos de Jesus. Lá ele. Não. Eu não sou esse cara, não. Até que na terceira vez, quando ele nega Jesus, o galo cantou. E eu gosto da maneira como Lucas descreve essa cena, porque ele diz que naquele instante o Senhor trocou
olhares com o Pedro. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. E aí o Pedro saiu dali e chorou amargamente. Esse é o Simão Pedro. Então, uma pessoa comum, ele reconhece Jesus como Messias, ele defende Jesus, age de forma enérgica, mas ao mesmo tempo ele nega Jesus. E ele não consegue lidar com isso. Ele não consegue lidar com o fato de ter errado, porque, gente, tudo ou nada é assim. Se eu não conseguir acertar, já era para mim. Se eu não conseguir ser constante, já era para mim. Eu vou parar por aqui. Mas o texto bíblico, os evangelhos relatam que Jesus restaura a Pedro. E a gente tem um capítulo no Evangelho de João, que é esse biógrafo de Jesus top. É o meu evangelho favorito. Meu professor de João me ajudou a gostar muito de João. E o Evangelho de João, no capítulo 21, ele narra o momento em que Jesus restaura Pedro. No início do capítulo, a gente vê o Pedro dizendo uma frase importante para um bom leitor, um leitor atento, quando ele diz: vou pescar. Lembra que quando Jesus o chamou, disse: eu vou fazer você pescador de homens. Quando ele diz, vou pescar, é meio que ele está dizendo: já deu para mim. Eu vou fazer o que eu sei fazer mesmo. Esse negócio aí de seguir a Jesus não é para mim não, gente. Viu o que eu fiz? A essa altura, o Judas, que também fez algo horrível contra Jesus, ele traiu a Jesus, o Judas tinha tirado sua própria vida, porque não lidou com a dor de ter traído Jesus. O Pedro não tinha coragem de fazer isso, então ele disse: vou pescar. E aí, a essa altura, Jesus encontra, e Jesus o procura. E você lembra que Jesus, ele disse que Pedro negaria 3 vezes? Então, quando Jesus encontra Simão Pedro pescando, naquele movimento enérgico dele, há uma comoção na cena, e eu te desafio a, ler o Evangelho de João, capítulo 21, é extraordinário. Lê nessa perspectiva de que Jesus está, de fato, restaurando o Pedro. Jesus está reconfigurando essa mentalidade de tudo ou nada do Pedro. Então, quando Jesus encontra o Pedro, ele faz uma pergunta mais ou menos assim, e repete esta mesma pergunta 3 vezes. Embora haja um jogo de palavras com a língua grega em que foi escrito o Evangelho de João, Jesus, ele chama o Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? Você me ama mais do que esses outros? E o Pedro responde: eu amo. E talvez a gente lendo em português fica meio assim, meia boca, mas na língua grega, pelo menos na Bíblia, a gente vê 4 palavras que falam de amor. E há 2 palavras diferentes, com sentidos diferentes nesse texto. Uma dessas palavras importantes é o amor ágape. Então, se você já viu algum ágape na vida, se refere a essa palavra. É um tipo de amor que é incondicional. Eu não espero nada em troca por amar desta forma. Mas existe um outro tipo de amor na língua grega, que também é usado no texto, que é o filéu, que é o amor de parceria, de amizade. Eu me sensibilizo com a tua situação. Tu é meu amigo, tu é próximo, meu pária. E quando Jesus pergunta para o Pedro a primeira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape? E aí o Pedro responde: eu filéu. Talvez isso não tenha muito sentido numa leitura superficial, mas o que o Pedro de fato responderia se não tivesse passado por tudo aquilo que ele passou? Com todas as minhas forças, Jesus, daria a minha vida por ti.
Não tem palavra nesta língua que defina tamanho amor que eu tenho pelo Senhor. Mentalidade de tudo ou nada. Mas pela primeira vez o Pedro se percebe. E ele sabe que ele não consegue corresponder ao amor de Jesus, nem mesmo do jeito que ele gostaria ou do jeito que ele acha que Jesus merece. Então a resposta dele é: eu filéu, Senhor. E Jesus pergunta uma segunda vez: tu me ágape? Eu filéu, Senhor. E aí na terceira vez Jesus pergunta: tu filéu? Estão entendendo? E aí o Pedro responde, já com uma certa mágoa, porque envolve tudo aquilo que ele estava vivendo. E aí Jesus, quando faz essa pergunta, ele pensa: mestre, Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor me conhecia desde o princípio. O Senhor sabia quem eu era quando o Senhor me chamou. O Senhor sabia que eu reconheceria o Senhor como o Messias. O Senhor sabia do meu temperamento, do meu jeito de encarar a vida e a realidade. O Senhor sabia que eu te defenderia, que eu ia me posicionar de forma enérgica. Mas o Senhor também sabia que eu te negaria. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor me conhece completamente. O Senhor sabe as minhas limitações. O Senhor sabia que eu não podia garantir a minha palavra quando eu disse que daria vida pelo Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor sabe que o meu amor pelo Senhor é sim um amor limitado. Mas eu te amo com o que eu sou, com o que eu tenho e com o que eu posso. Mas hoje, Senhor, eu sei que não é como eu gostaria ou não é como o Senhor merece, mas o Senhor sabe que eu te amo. E por 3 vezes, à medida que o Pedro ia respondendo, Jesus ia falando: então apacenta as minhas ovelhas. Então apacenta as minhas ovelhas. Então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está fazendo? Jesus está restaurando o Pedro. Jesus está meio que dizendo para o Pedro: eu te fiz pescador de homens. Eu já sabia quem tu era. Eu já conhecia as tuas limitações. Eu sabia como ia se dar isso aqui. Mas eu quero te usar nas limitações, nos problemas, nos desafios que você tem, com o seu temperamento. Eu quero te usar. Mas isso só foi possível no momento em que o Pedro, o grande apóstolo de Jesus, ele baixou a cabeça e se compreendeu como alguém limitado. Ele precisou negar a Jesus para aterrissar e entender: eu não sou essa Coca-Cola toda assim. E não sou eu quem garanto a minha própria estabilidade. É Jesus quem me estabiliza. E é por isso que Jesus, da mesma maneira como ele negou 3 vezes, por 3 vezes, Jesus: tu me amas? Sim. Na minha limitação, mas te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama? Sim, na minha limitação. Então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? O Senhor sabe de tudo, Senhor. O Senhor sabe que eu sou limitado. Mas eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus está redirecionando o Pedro a pescar homens. É isso que está acontecendo. Mas a verdade é que a mentalidade de tudo ou nada, ela pode nos limitar. Ela definitivamente, ela nos limita a uma perspectiva de não entender a obra que Deus está fazendo em nós e através de nós. Porque na nossa cabeça, e principalmente amarrado ou atrelado a esta armadilha em si, a gente ignora que nós estamos num processo. Que você não está pronto, que você não é perfeito, que você não tem todas as respostas, que você, vez ou outra, vai falhar, você não vai conseguir acertar todo dia. Mas quem tem a mente de tudo ou nada não consegue lidar com isso. Eu acho interessante
como uma pessoa que gosta de subir montanhas. Eu não sei que tarefa maluca é essa de querer subir a montanha. Ainda mais quando eu vi alguns depoimentos de alpinistas, é que ficou mais estranho ainda. Porque, em geral, eles vão subindo ali as montanhas, né? E eles são expostos, geralmente, a frio, a fome, a sede e uma série de desafios naquilo ali. E a maioria dos alpinistas, quando chegam lá no topo da montanha, eles não têm visão quase nenhuma. Está tudo ali uma névoa em cima da montanha. E, em geral, eles não passam nem 5 minutos em cima da montanha, já descem imediatamente. E eu vi um depoimento de uma alpinista que ela exatamente isso aqui. Não se trata da velocidade que eu subo, ou do que há no topo da montanha, mas da escalada em si. Da escalada em si. Do processo em si. E o Pedro entendeu isso. E como é que eu sei que o Pedro entendeu isso? Porque ele escreveu algumas cartas que demonstra ou deflagra essa nova compreensão da vida, que mostra o como Jesus falou a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, e mudou a maneira como o Pedro pensa a realidade. E olha só algumas das palavras que esse apóstolo escreveu. Ele está orientando um grupo de igrejas e ele diz o seguinte, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios. Não tenham uma ideia sobre si mesmo elevada demais, ou pequena demais. Sobriedade, equilíbrio. Estejam prontos. A vida demanda isso, prontidão, mas com sobriedade, equilíbrio. Nem sempre você vai acertar. Então, mantenha-se alerta, mantenha sua mente alerta, mas sob controle. Sobriedade. É isso que o Pedro está falando, e ele continua quando ele diz: e coloquem toda a esperança, não na sua própria força, não na sua capacidade de se autodisciplinar e fazer tudo cabalmente do jeito certo, a sua capacidade de se desvencilhar dos seus vícios e de demonstrar o quão você é bom. Não coloque sua esperança em você mesmo, mas na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Não é você que é a garantia da sua própria vitória, ou de que você vai chegar do outro lado, ou de que você vai conseguir, mas é uma confiança. Então ponha sua esperança em Deus, na graça de Deus, num Deus que faz, num Deus que nos direciona. E ele continua: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Não se deixem amoldar por essa cultura nossa que demanda tudo agora, tudo pronto, tudo perfeito, estável. A vida não é estável. Mas ele diz: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, você também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Eu não estou entendendo, Felipe. Pedro está falando para a gente ser santo, assim, perfeito. Sim. Mas como é que se dá isso? Em um processo. A santidade é a gente ser mais parecido com Jesus. Isso não é um processo tipo miojo, que você bota uma água para ferveu, você joga naquele potinho, em 3 minutos está pronto. Não é uma corrida de 100 metros rasos. Santidade é mais comparado com uma ultramaratona. É um processo longo, em que você vai sendo desenvolvido ao longo do processo. Então, foque no processo, foque no seu crescimento ao longo do processo. Olha só como é que o Pedro pensa agora. Jesus restaurou ele. Ele não tem mais uma visão superestimada sobre ele mesmo e subestimada sobre as circunstâncias. Agora ele tem uma visão mais realista e ele confia na graça de Deus. E ele sabe que demanda um processo.
E que Deus o molda a partir desse processo. É como a escalada. Ela é mais importante que o cume do monte. Eu sei, a gente quer tudo pronto. Mas eu vi essa frase no Instagram e achei top. Só vive o propósito quem suporta o processo. Eu tenho certeza que você, no mínimo, já postou um troço desse. Né? É extraordinário. Mas é uma verdade. O dia a dia é o disciplinar de todo dia. É eu cair, é eu levantar, é eu continuar. Eu não fui hoje eu quebrei a dieta, mas amanhã eu continuo, à noite eu continuo. Eu não consegui fazer como eu gostaria, beleza, não deu certo esse relacionamento, eu vou continuar avançando, porque o processo demanda isso. A mentalidade de tudo ou nada não leva você para lugar nenhum. Então eu quero encerrar esse momento pensando em algumas perguntas. A primeira delas é: qual é a sua tendência? Você tem essa tendência mesmo de viver os extremos? De viver os extremos de tudo ou nada? E às vezes você não é assim majoritariamente ou em todas as áreas da vida, mas em algumas áreas específicas. Então quais são elas? Felipe, na área financeira, quando o assunto é guardar dinheiro, eu sou meio tudo ou nada. Eu guardo esse mês, no outro eu gasto tudo. E eu vou vivendo assim, sabe? Eu já vi que esse negócio de investimento não é para mim. Ou então, não, sabe? A área que me pega mesmo é a área da atividade física. Felipe, muito bom, amigo. Atividade física, eu começo. E eu começo bem, sabe? Eu tenho uns 8 tênis que eu comprei para começar. Que eu gosto de começar com o tênis. É uma centopeia. Qual é a área que você tem a tendência de ser tudo ou nada? Felipe, é no meu relacionamento com Deus. Eu já comecei a ler Gênesis umas 20 vezes, Felipe. 20 vezes eu comecei. Olha, Felipe, eu chego até Êxodo. Quando cai para Levítico, eu sempre paro. Eu nunca venci Levítico. Eu não sei nem para que aquilo está na Bíblia. Não é verdade? E se você vai nessa mentalidade, você vai parar mesmo. Porque você está focado aonde? No cume da montanha. O processo é o que fala mais alto. E isso aqui é uma pergunta para o teu coração, é coisa que só você consegue responder. Você tem vivido sob consequências de escolhas passadas de tudo ou nada? Fiz isso, Felipe, há 20 anos atrás. Até hoje, isso me quebra. Foi um investimento que eu fiz, foi um relacionamento que eu entrei, foi uma propriedade que eu comprei ou deixei de comprar. E a partir daquilo ali, minha vida desabou. E eu tenho a tendência de pensar que nada vai dar certo para mim nessa área, porque, Felipe, infelizmente, eu sou que nem o Simão Pedro. Tudo ou nada. E eu nem sabia direito o que isso significava, mas hoje eu tenho um nome para isso. É a mentalidade de tudo ou nada. E sabe de uma coisa? Jesus não restaurou Pedro? Jesus é especialista em restaurar pessoas que são apegados às suas armadilhas. Ele pode te restaurar. Você não é obrigado a ficar atrelado, prisioneiro de uma mentalidade que não tem nada a ver com Jesus. Você não é obrigado a viver isso. Eu sei que é difícil, eu sei que foi complicado, que foi complexo, que isso te afetou profundamente, mas já foi. E agora? Felipe, então o que eu tenho que fazer? Concentrar minha mente, fazer um exercício mental, como é que vai ser isso? Não está em você. O Pedro só virou a chave quando ele parou de olhar para as capacidades e competências dele. Ele não tem as respostas, você não tem as respostas, você não tem a solução. Entende isso? É por isso que nós precisamos de um Salvador.
Nós não precisamos de uma boa ideia, de um bom conjunto de passo a passo, de como chegar lá. Nós precisamos de Salvador, de alguém que nos pega pela mão, nos tira do buraco e nos conduz a dias melhores a partir de um processo, dia a dia. Assim funciona. O Pedro entendeu isso. Mas ele só entendeu isso quando, em primeiro lugar, ele entendeu que ele não era competente o suficiente para amar Jesus do jeito que ele imaginava que ele deveria amar. Quando ele se olhou como alguém insuficiente. E por fim, o que você vai fazer para lidar com isso a partir de agora? Porque você está numa tensão. E você tem duas opções. A primeira delas é achar muito legal toda essa conversa e continuar vivendo a vida do seu jeito, tentar lutar com as suas armas. Ou simplesmente você ter a coragem de, talvez pela primeira vez, parar de olhar para você mesmo e para aquilo que você consegue produzir e olhar para Jesus. E ter a coragem de assumir: eu sou incompetente, eu não consigo, eu não sou bom o bastante. Mas o Senhor conseguiu restaurar o Pedro. Eu não sei como foi isso, Senhor. Mas se possível, restaura o meu coração também.